E assim, eu tinha uma visão de que, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas Deus era algo muito distante para mim. É como se fosse uma pessoa na qual eu nunca ia ter contato. Eu sei que ele existe, eu acredito na grandiosidade dele, mas era muito distante. Então eu posso falar assim que a minha fé assim, era algo muito vazio, era muito insignificante. E aí com 19 anos mais ou menos, eu sofri um acidente de moto, perto de um campeonato muito importante que eu tinha que disputar. E aí isso me revoltou muito. E aí tudo que eu abri mão até aquele momento, de festas, de amizades, de tudo, de namoros, enfim. Porque eu queria ser um nadador, eu queria participar de uma Olimpíadas, era meu sonho ser um grande nadador. Então eu abri a mão de tudo por conta de ter disciplina pro esporte. Ali eu me frustrei. Eu falei, eu não faço nada de mal pra ninguém. E aí por que Deus tá fazendo isso comigo? Você culpou Deus? Uma culpa eu assim, me revoltei assim com Deus, com a vida. E ali eu comecei, depois desse acidente, que eu tive que ficar afastado uns meses, porque eu quebrei o ombro, tudo. E aí eu falei, não sei nem se eu vou conseguir voltar a nadar de novo. E aí eu comecei a sair. Na época eu tava fazendo faculdade também. Aí comecei a sair com a galera da faculdade. Aí comecei a beber, usei droga. E me perdi também no mundo tipo, da luxúria. Cada dia saía com uma mulher, era várias, e tipo, ia numa festa, ficava com várias mulheres, ia embora sempre com uma. Às vezes já aconteceu de ir com mais de uma mulher embora. Tinha sempre rolo aqui, rolo ali, de tipo assim, de ter que já sair com 3 mulheres assim no mesmo dia. Então era uma coisa completamente desregrada. Droga também usava, ia em festa assim, usava droga, ficava muito louco. O meu objetivo era esse, eu ficar o mais louco possível. Bebia, já entrei em coma alcoólico várias vezes. E aí depois de um tempo nessa vida louca assim, eu comecei a namorar. E aí essa minha namorada, ela era de uma outra religião. E ela me levou para essa religião, ela me convidou e eu fui. Como não tinha nada, assim, não acreditava em nada, muito firme. E aí nós começamos a ir. Foi quando eu comecei a ir na Umbanda. E aí, pela minha influência, né, de eu estar frequentando essa religião, né, eu levei os meus pais, meu irmão, minha cunhada. Meu irmão na época já namorava minha cunhada, hoje eles são casados. E aí fiquei nessa vida, né, de frequentar terreiro, fazer trabalho, todas essas coisas. E aí nós resolvemos casar, essa minha namorada. E aí, só que eu falei pra ela, eu quero casar na igreja. E pra casar na igreja você vai ter que fazer catecismo, tudo, porque como ela era de outra religião, ela nunca tinha feito nada, ela nem frequentava a igreja católica. E aí a gente se casou, e depois de um tempo, assim, logo assim que a gente se casou, eu vi que o que é ser adulto, assim, né? E aí começou a chegar as continhas em casa, e eu sempre preocupado com isso. E aí eu comecei a focar demais, assim, em trabalho. E aí quem se tornou o senhor da minha vida foi o dinheiro. E aí nós conseguimos construir uma vida, assim, financeira muito boa. Tivemos alguns bens, assim, na época, tudo. Só que tudo que nós construímos, o próprio dinheiro fez com que a gente se destruísse. E aí, por conta disso, né, eu não sabia como lidar com algumas situações na época, por imaturidade, acabava sendo muito grosseiro com ela, desrespeitoso, maltratava ela, e aí foi desgastando o nosso casamento, e a gente acabou se divorciando. Você chegou a casar então na igreja? Sim. Católica, recebeu o sacramento e daí você divorciou. Certo. Sim, não tinha nem ideia de o que era o sacramento do casamento. Sim. Simplesmente quis casar na igreja porque achava que era bonito. Ela entrar de noiva, toda bonitona, eu lá, não sei o que, festa, enfim. E aí a gente se divorciou.